Sabe aqueles dias em que o coração parece pesado e o mundo gira rápido demais para acompanhar? Quando o cansaço não é só físico, mas da alma, e a ansiedade parece ter feito morada no peito? Talvez você esteja vivendo um momento exatamente assim. E se for o caso, deixa eu te dizer algo com todo o carinho. Você não está sozinha. Tem uma voz suave, firme e cheia de amor que hoje ecoa no seu coração e diz: filha, mantenha a calma. Eu estou aqui. Eu sou o seu refúgio, o seu descanso. Eu sou a sua paz. E não, isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva, real e poderosa que vem direto do coração de Deus para você. Ao longo dessa mensagem, vamos trilhar um caminho juntos, explorando como a presença constante de Deus transforma os momentos mais sombrios em oportunidades de renovar a fé e encontrar esperança. Você vai perceber que mesmo quando tudo parece perdido, há uma força maior te sustentando, guiando e te lembrando. A paz verdadeira não vem das circunstâncias, mas da presença dele. Prepare-se para mergulhar num conteúdo que não só vai tocar seu coração, mas pode muito bem se tornar o bálsamo que você tanto procurava. E o melhor, tudo isso com linguagem simples, direta, com exemplos reais, porque falar de fé não precisa ser complicado. E se essa mensagem falar ao seu coração e você sente que precisa de conteúdos como esse de Deus para a sua vida, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha com alguém essa mensagem de Deus. E mais, comenta aqui embaixo, te amo Deus, se essa palavra foi direto para o seu coração. Vamos espalhar essa semente juntos. Tem dias em que tudo ao nosso redor parece desmoronar, né? As notícias não ajudam, os problemas se acumulam e a sensação de estar sozinho no meio da tempestade vira uma sombra difícil de ignorar. Mas existe uma verdade que precisa ser lembrada e acolhida com carinho. Deus está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele não é como aquele amigo que some quando a coisa aperta. Não, ele é aquele que chega primeiro e sai por último. Ou melhor, que nunca sai. A Bíblia, em Isaías 41:10, traz uma promessa que é como um abraço na alma. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso não é só poesia, é direção. É uma declaração de que a presença de Deus não depende de merecimento, e sim de amor. Ele está ali, firme, mesmo quando você não sente, mesmo quando a fé vacila, mesmo quando o cansaço grita mais alto que a esperança. E olha, é natural ter momentos de dúvida. A ansiedade muitas vezes vem como um tsunami, tentando afogar qualquer semente de confiança. Mas nesses instantes, respire fundo e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Mesmo que eu não veja, eu confio. Essa é uma escolha diária, um passo de fé. Pode começar com algo simples, como separar 5 minutos do dia para conversar com Deus, como se fosse com um pai amoroso. Fale do seu dia, dos seus medos, das suas alegrias. Você vai se surpreender com a paz que começa a brotar devagarinho no seu peito. E quando você menos espera, começa a perceber que aquela força que achava que tinha sumido, na verdade, sempre esteve com você. E não é sua, é dele. Porque Deus é assim. Ele chega junto, caminha ao lado, e quando você não consegue andar, ele te carrega no colo. Você já teve a sensação de estar andando por um caminho escuro, sem saber exatamente onde vai dar o próximo passo? A vida às vezes nos joga nesses vales, profundos, silenciosos, assustadores. Situações inesperadas, perdas, doenças, ou até aquele vazio que ninguém vê, mas que mora dentro da gente. Mas mesmo nesses lugares que parecem sem saída, existe uma presença que nunca se apaga. Deus nos guia, mesmo nos momentos mais sombrios. O Salmo 23:4 diz com uma firmeza reconfortante: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não
temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é uma promessa de vida sem dor, é uma certeza de companhia. Não importa o quão escura esteja a estrada, Deus é como uma lanterna acesa no coração, mostrando passo a passo, mesmo que a gente só enxergue um palmo à frente. Nesses momentos, a fé se torna nosso farol. E não precisa ser uma fé gigante, daquelas de mover montanhas. Basta uma faísca, uma oração sussurrada no travesseiro, um Deus me ajuda, dito entre lágrimas. É nesse espaço que Ele age. E quando a gente se rende, começa a perceber os pequenos sinais. Uma palavra que te alcança, um abraço na hora certa, uma música que toca fundo. Tudo isso é Ele dizendo, filha, eu estou aqui. Não desista, eu conheço o caminho. Se hoje o seu vale é profundo, lembra que quem te guia já venceu a morte, já enfrentou a cruz e conhece o fim da estrada. Você pode até não saber como sair disso agora, mas confia. Deus sabe, e Ele não te largou, nem vai largar. Às vezes o vale é o lugar onde a gente aprende a ouvir melhor a voz dele. E sabe o que vem depois do vale? Sim, a resposta vem logo ali. Você já acordou? Cansada? Não fisicamente apenas, mas com aquela fadiga na alma, como se estivesse carregando um mundo nas costas. Pois é, tem dias em que o peso da vida parece demais. Cobrança, expectativas, responsabilidades e ainda aquele sentimento de que estamos sempre correndo e nunca chegando. Mas olha só, Jesus fez um convite que muda tudo. Ele disse em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse versículo é como uma pausa no meio do caos, um lembrete de que você não precisa carregar tudo sozinha. Quando o cansaço te consome, Deus te oferece descanso, e não é só um cochilo ou um final de semana mais tranquilo, é descanso para a alma. É aquele tipo de paz que parece absurda quando tudo está fora do lugar, mas que de repente invade e acalma tudo por dentro. Talvez você esteja tentando dar conta de tudo, ser forte o tempo todo, agradar todo mundo, manter o controle. Mas, filha, até Jesus parou para descansar. Não é fraqueza admitir que precisa de ajuda. Pelo contrário, reconhecer sua limitação é o primeiro passo para viver debaixo da confiança no cuidado de Deus. Uma dica prática? Comece criando momentos de pausa consciente no seu dia. Acordou? Antes de checar o celular, respira fundo e diz, Senhor, esse dia é teu. Me guia. 5 minutos. Isso já muda tudo. Crie um espaço de refúgio no seu dia, mesmo que pequeno. Pode ser um devocional, ouvir uma canção cristã ou simplesmente fechar os olhos e se lembrar, eu posso descansar, porque Ele está no controle. E quando você entrega o peso para Deus, algo muda. A bagagem continua ali, mas quem carrega agora é Ele. E nisso você encontra força para continuar. Ansiedade é aquela visitante inconveniente que aparece sem avisar. Às vezes chega sutil com um nó no estômago. Outras vezes vem como um vendaval, tirando o sono, a paz, a clareza. E nesse turbilhão é comum tentar controlar tudo, como se planejando cada detalhe a gente pudesse evitar qualquer dor. Mas Deus nos convida a um caminho bem diferente, o da entrega. Em 1 Pedro 5, 7 está uma das frases mais libertadoras da Bíblia. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso mesmo, não é para guardar, acumular ou maquiar. É para lançar, como quem joga fora um fardo pesado. Como quem diz, Deus, isso aqui eu não consigo carregar sozinha, toma para ti. E olha que bonito, o motivo para essa entrega é o cuidado. Deus cuida de você, cuida com paciência, com detalhes, com um amor que não dorme. Isso não significa que a ansiedade vai desaparecer como num passe de mágica, mas significa que você não precisa enfrentá-la sozinha. A cada pensamento acelerado, a cada medo do amanhã, você pode lembrar,
Ele está comigo. Ele é meu refúgio. Que tal colocar isso em prática? Escreva em um caderno ou até numa nota do celular tudo que está te tirando o sossego. Nomeie cada preocupação. Depois, faça uma oração simples. Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Me ajuda a confiar. Pode parecer pequeno, mas é poderoso, porque quando você fala com Deus, algo se alinha dentro de você. A presença dele se torna mais real que o medo. E aos poucos você percebe, a ansiedade pode até bater à porta, mas quem comanda a casa é a paz. E é essa paz que te prepara para o próximo passo. Se tem algo que a gente precisa reaprender todos os dias, é a arte de conversar com Deus. Não falo aqui de palavras bonitas ou de fórmulas complicadas. Estou falando de oração como ela é de verdade. Íntima, sincera, às vezes com lágrimas, outras com sorrisos. Porque orar não é um ritual religioso, é uma conexão direta com aquele que conhece a alma da gente melhor do que ninguém. É o caminho para a paz interior. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, 7: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento é exatamente aquela que não faz sentido humano. É quando, mesmo com tudo dando errado lá fora, a alma encontra descanso lá dentro. E o mais bonito, essa paz não vem porque a situação mudou, mas porque você decidiu confiar. A oração é esse lugar onde a fé encontra voz, onde a ansiedade se cala, nem que seja por um momento, e onde o coração escuta Deus sussurrando: Eu estou aqui. Quer começar a experimentar isso? Separe um cantinho só seu, nem que seja no canto da cama. Escolha um horário tranquilo. Comece falando como se fosse com um amigo, ou até mesmo chorando em silêncio, se for o caso. Não importa o formato, importa a entrega. Ore com verdade. Peça, agradeça, desabafe. Deus não está procurando orações perfeitas. Ele está ouvindo orações sinceras. E com o tempo, você vai notar algo especial. Antes mesmo de Deus mudar o cenário, Ele muda você. E essa mudança vem com uma paz que passa a morar aí dentro. Bem no lugar onde antes habitava a inquietação. E é nessa calma que a gente começa a perceber que Ele também é o nosso abrigo. Sabe aquele lugar onde você se sente completamente seguro, protegido, como se nada pudesse te atingir? Essa imagem é exatamente o que Deus representa para quem o busca. Um refúgio e uma fortaleza nos momentos de angústia e incerteza. Em Salmo 46, 1, a palavra nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso quer dizer que, independente do tamanho do problema ou do turbilhão que se forma ao seu redor, você pode se apoiar nele e encontrar ali a sua paz. Quando a ansiedade insiste em tomar conta e o cansaço aperta, é fácil sentir que estamos desprotegidos, vulneráveis, mas na verdade existe um abrigo onde podemos correr, onde nossas dúvidas e medos são acolhidos com amor. Imagine um castelo inexpugnável, mas que ao invés de muros frios, tem um abraço caloroso que traz paz e confiança. Esse é o lugar onde Deus quer te levar. E a boa notícia é que esse refúgio está sempre aberto. Não importa a hora do dia ou o tamanho da tempestade. Você não precisa esperar estar forte para buscar essa proteção. Pelo contrário, é na fraqueza que aprendemos a descansar em Deus. Comece hoje, quando sentir o coração apertado, feche os olhos e diga: Deus, Tu és meu abrigo, minha força. Permita que essa verdade tome o lugar da ansiedade. Nos pequenos atos do dia a dia, uma pausa para respirar, um momento de oração, uma música que toca a alma, você vai percebendo que a presença dele é um escudo invisível que te ampara.
E essa certeza fortalece o passo, dá coragem e permite continuar mesmo quando tudo parece incerto. E falando em coragem, vamos ver a seguir como Deus nos fortalece para seguir em frente. Em um mundo que vive acelerado, cheio de ruídos e incertezas, a palavra paz parece mais um sonho distante para muita gente. Muitas vezes buscamos essa paz em tantas coisas, no trabalho, em relacionamentos, em conquistas, e no fim nos sentimos ainda mais inquietos. Mas existe uma paz que não depende das circunstâncias nem de algo externo. É a paz verdadeira que Jesus oferece. Jesus mesmo disse em João 14:27, deixo-vos a paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Isso quer dizer que a paz que ele oferece é diferente daquela que a gente acha em um dia tranquilo ou em férias. É uma paz que permanece firme mesmo quando o caos invade, que não se abala com tempestades e que acalma a ansiedade mais profunda. Essa paz é fruto da presença de Jesus no nosso coração. É a confiança de que, não importa o que aconteça, Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Quando entregamos a Ele as nossas preocupações e aceitamos essa paz, algo acontece internamente. O espírito descansa, o cansaço diminui e a esperança renasce. Quer um jeito simples de experimentar essa paz hoje? Reserve alguns minutos para ouvir uma música que te conecte com Jesus, ou leia um trecho da Bíblia que fale sobre descanso e esperança. Respire fundo e, em oração, peça a Ele para preencher seu coração com a paz que o mundo não pode dar. Por essa paz verdadeira é um presente que transforma, fortalece e renova. E ela prepara o caminho para entender que Deus vai à nossa frente, nos conduzindo com amor e segurança. Já pensou que muitas vezes a gente fica ansioso, tentando controlar tudo, enquanto Deus já está à frente, preparando o caminho? Essa é uma verdade que traz conforto e força para o nosso dia a dia. Deus vai à nossa frente, nunca nos deixa ou abandona. Em Deuteronômio 31:8, Deus diz: o Senhor, Ele é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Quando sentimos medo do desconhecido, é fácil imaginar que estamos sozinhos, caminhando num terreno escuro, sem saber o que vem pela frente. Mas, na realidade, existe uma mão firme segurando a nossa, guiando cada passo. Mesmo quando a ansiedade insiste em tentar tomar conta, essa promessa é um porto seguro. Pensar que Deus está à frente ajuda a liberar um pouco do peso que carregamos. Às vezes a gente se sobrecarrega querendo planejar tudo, controlar cada detalhe, mas Ele nos convida a confiar, a entregar o volante. É como quando aprendemos a andar de bicicleta. No começo, queremos controlar demais e acabamos tropeçando. Mas quando confiamos em quem segura a bicicleta, tudo fica mais leve. Então, sempre que a preocupação bater, lembre-se, você não está sozinha nessa estrada. Deus já passou por onde você vai passar. Ele sabe das pedras, dos buracos e dos atalhos. E melhor, Ele vai contigo, protegendo e guiando. Agora, com essa certeza no coração, fica mais fácil entender que Ele também ouve e liberta os justos. Quantas vezes nos sentimos invisíveis, como se nossos clamores fossem ao vento? A verdade é que Deus ouve cada palavra, cada suspiro do nosso coração. Em Salmo 34:17 está a promessa reconfortante. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Esse versículo não é apenas um consolo, é uma garantia de que mesmo quando parece que ninguém mais se importa, Deus está atento e pronto para agir. Ser justo aqui não significa perfeição, mas sim viver com um coração sincero, buscando a Deus com fé e confiança. Quando nos sentimos esmagados pelo peso das dificuldades, é natural que a ansiedade tente se instalar.
Porém, lançar nossas dores a Deus e clamar por socorro é o que nos conecta com a fonte verdadeira de força e libertação. Pense naquela situação difícil que te tira o sono. Em vez de se afogar na preocupação, tente transformar esse momento em uma conversa com Deus. Fale como está, mesmo que com voz trêmula. Ele entende, acolhe e age. E muitas vezes a libertação vem de formas que a gente nem imagina. Encontro inesperado, uma palavra amiga, uma resposta súbita no silêncio da oração. Além disso, sentir a presença de Deus nessas horas traz uma paz que começa a dissipar o cansaço da alma e renova a esperança. É como se, ao ser ouvido, o coração pudesse finalmente respirar. E essa experiência fortalece a confiança, mostrando que mesmo nas tempestades, Deus está presente. Com isso em mente, fica claro que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E isso nos leva ao próximo ponto. Já reparou como, às vezes, as coisas parecem conspirar contra a gente? Problemas, decepções, dificuldades que surgem sem avisar, deixando a gente sem chão e com o coração apertado. Mas, para quem tem fé, há uma promessa que traz uma luz diferente para esses momentos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Isso não quer dizer que tudo será fácil ou que os desafios vão desaparecer como num passe de mágica. O que essa palavra nos assegura é que Deus está no controle, trabalhando em cada detalhe da nossa vida, até nas situações que parecem sem sentido. É como se ele fosse um artista que, mesmo quando a tela parece bagunçada, sabe exatamente o que vai pintar. Quando entendemos isso, a confiança cresce e o cansaço da luta diária começa a dar lugar à esperança. Mesmo quando a ansiedade insiste em bater a porta, lembrar que Deus está agindo, mesmo que silenciosamente, é um verdadeiro refúgio para a alma. E aqui vai uma dica prática para ajudar a manter esse olhar. Quando algo difícil acontecer, tente escrever 3 coisas boas que saíram dessa experiência, mesmo que pequenas. Pode ser um aprendizado, uma amizade fortalecida, um momento de paz no meio da tempestade. Isso ajuda a ver a mão de Deus trabalhando, mesmo quando o cenário não é perfeito. E assim, mesmo no fogo ou na água, podemos ter certeza de que Ele está conosco, protegendo e sustentando. Passar pelo fogo ou pelas águas pode parecer uma expressão forte demais para os desafios da vida. Mas quem já enfrentou momentos de grande sofrimento sabe bem o que significa sentir-se assim. Como se tudo estivesse desmoronando. Porém, Isaías 43:2 nos assegura algo que dá força. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa é como um abraço firme no meio da tempestade. Deus não promete que os problemas vão sumir, mas garante que estará do nosso lado, protegendo e amparando para que não sejamos destruídos. Isso traz uma esperança renovada para os momentos em que o cansaço e a ansiedade parecem nos dominar. Imagine uma árvore forte, com raízes profundas, que enfrenta ventos e tempestades sem perder a firmeza. Essa imagem pode nos ajudar a visualizar a proteção que Deus oferece. Não um escudo que impede que algo aconteça, mas uma presença que sustenta, fortalece e protege no meio da dificuldade. Na prática, essa proteção se manifesta quando você sente aquela paz no coração mesmo diante das dificuldades, aquela certeza de que, apesar das provas, você não está sozinha. Experimente nos momentos difíceis repetir essa promessa para si mesmo como um mantra. Deus está comigo, no fogo e na água,
E mais, isso nos prepara para entender como podemos entregar nossos fardos a Ele, sabendo que seremos sustentados. Quantas vezes carregamos pesos que parecem maiores do que podemos suportar? O cansaço físico e emocional se acumula e a ansiedade dá aquela batida forte no peito, deixando tudo ainda mais difícil. Mas a Bíblia nos traz um convite libertador em Salmos 55, 22. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Entregar nossos fardos não significa desistir, mas reconhecer que não precisamos carregar tudo sozinhos. Deus está pronto para nos sustentar, para dividir o peso e nos fortalecer para seguir em frente. Essa entrega é um ato de fé e confiança que nos permite encontrar descanso em meio à tempestade. Na prática, isso pode começar com uma oração simples, onde você verbaliza tudo o que está sentindo, as preocupações, o cansaço, as dúvidas, e deixa essas cargas aos pés de Deus, como quando tiramos uma mochila pesada das costas e sentimos imediatamente o alívio. Muitas vezes, a resistência em entregar os fardos vem do medo de perder o controle. Mas, na verdade, ao confiar em Deus, ganhamos mais controle sobre nossa paz interior. Essa entrega abre espaço para a presença dele agir, para renovar nossas forças e acalmar a mente. E sabe o que é incrível? Deus não deixa o justo cair. Ele é aquele suporte invisível que segura nossas mãos, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Com ele, a coragem nasce e a jornada se torna possível, mesmo que desafiadora. E falando em coragem, vamos descobrir mais no próximo tópico. Quando o medo bate forte e a ansiedade tenta nos paralisar, é difícil encontrar forças para seguir em frente, mas aqui está uma verdade poderosa. Deus está conosco e com Ele somos chamados a ser fortes e corajosos. Em Josué 1:9, Ele ordena: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é como um aviso direto para o nosso coração cansado. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir mesmo quando o medo está presente. E essa coragem nasce da confiança na presença constante de Deus que não nos abandona. Quando sentimos que não aguentamos mais, lembrar que Ele está ao nosso lado é um alívio imenso. É como se um amigo forte segurasse nossa mão e dissesse: vamos juntos, não temas. Na prática, cultivar essa coragem pode começar por pequenas ações diárias. Levantar mesmo quando bate o desânimo, orar ao acordar pedindo força, ou até lembrar de histórias inspiradoras na Bíblia, onde pessoas enfrentaram desafios enormes e foram sustentadas por Deus. Essas histórias são combustível para o nosso espírito. Além disso, quando temos fé, conseguimos transformar o cansaço e a ansiedade em motivação para seguir em frente, sabendo que cada passo é amparado pela mão de Deus. Essa coragem é um presente que Ele nos dá para superar as tempestades. E falando em presentes, ninguém melhor do que Deus para mostrar o quanto seu amor e fidelidade são renovados a cada manhã. Em meio às lutas e incertezas da vida, pode parecer difícil perceber que o amor e a fidelidade de Deus são constantes, sempre renovados. Mas como nos lembra Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso é uma prova viva de que, não importa quão cansados estejamos, a presença e o cuidado de Deus se renovam a cada dia. É como um abraço que se repete, uma mão que não desiste de segurar a nossa. Quando sentimos a ansiedade tentando dominar, essa verdade nos ajuda a confiar que não estamos sozinhos, que o amor de Deus é o nosso refúgio e o nosso descanso diário. A cada amanhecer,
Ele nos dá uma nova chance para recomeçar, com esperança no coração. Na prática, cultivar essa consciência pode ser tão simples quanto criar o hábito de agradecer todas as manhãs, reconhecendo o cuidado constante de Deus. Pode ser um momento de silêncio, uma leitura bíblica ou até mesmo um diário espiritual, onde você anota as pequenas bênçãos e fidelidade que percebe no seu dia a dia. Essa renovação diária do amor de Deus fortalece a nossa fé e nos ajuda a enfrentar o cansaço e as dificuldades com um olhar esperançoso. Afinal, saber que temos um Deus fiel é o maior conforto que podemos encontrar. E falando em abrigo, vamos agora para um dos refúgios mais seguros que podemos ter: o esconderijo do Altíssimo. Em momentos de tempestade, quando a ansiedade aperta e o cansaço pesa, buscamos um lugar seguro, um refúgio que realmente nos proteja. E é exatamente isso que encontramos em Deus, o Altíssimo. O Salmo 91:2 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Habitar no esconderijo do Altíssimo é, mais do que estar fisicamente protegido, é viver na presença constante de Deus, onde a paz verdadeira reina. É um convite para descansar em Deus, para confiar que, mesmo quando o mundo desaba ao redor, Ele é nosso abrigo seguro, aquele lugar onde o coração encontra descanso e renovação. Na prática, isso significa cultivar uma relação diária com Deus, por meio da oração, leitura da Bíblia, momentos de silêncio e entrega. É entender que esse abrigo está sempre disponível e que podemos recorrer a ele a qualquer hora, em qualquer situação, principalmente nos momentos de cansaço e ansiedade. Esse refúgio no Altíssimo é também um lugar onde a esperança floresce, onde o medo perde força diante da fé que nos sustenta. Saber que somos guardados pelo Deus Todo-Poderoso fortalece nossa confiança e nos ajuda a seguir firmes, mesmo quando a caminhada é difícil. Agora que exploramos essa proteção profunda, estamos prontos para conectar todos esses ensinamentos na introdução que vai preparar o coração para essa mensagem poderosa de Deus. Você já parou para pensar como a presença constante de Deus pode transformar seus dias? Será que você está realmente entregando seus fardos e confiando que Ele age, mesmo quando tudo parece perdido? A coragem de seguir em frente, mesmo com medo ou cansaço, nasce dessa confiança profunda no amor e na fidelidade de Deus. Agora, que tal refletir? Quais passos você pode dar hoje para cultivar essa fé que traz paz e descanso para o coração? Lembre-se, Deus não abandona quem busca sua presença e sua paz excede todo entendimento. Que tal começar agora com uma oração simples, agradecendo e pedindo essa paz para a sua vida? Você está pronto para deixar a ansiedade de lado e confiar na proteção e no refúgio que só Ele pode oferecer? Se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais mensagens que fortalecem a fé e renovam a esperança. Estamos juntos nessa caminhada. E a cada passo Deus está com você.